Bem, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Esse mais um encontro maravilhoso aí do nosso livro Perturbações Espirituais, com Celso e Alexandre, e o Ricardo, que infelizmente hoje não pôde estar presente com a gente, mas se Deus quiser, semana que vem ele vai estar com a gente. E dando, Celso, mais uma vez, obrigado, Alexandre, mais uma vez, obrigada, viu, por essa oportunidade de estudo para a gente. Simone, obrigado para sempre. Vou fazer uma prece, então, para a gente começar. Vamos. Pai de divino amor, divina bondade, agradecidos estamos por essa oportunidade de estudo que nos está sendo dada através desse livro trazido a nós por Manuel Filomeno de Miranda. Pedimos que, nesse momento, estejamos aqui concentrados nesse estudo, estejamos com nossos corações, nossas mentes abertas para apreendermos aquilo que se faz necessário e que possamos colocar cada coisa que aprendermos hoje em prática na nossa vida, no nosso processo de reforma íntima. Que Deus abençoe os nossos amigos, Celso e Alexandre, nesse estudo tão especial. Esteja conosco e vamos então iniciar o nosso trabalho. Assim seja. Graças a Deus. Seja, graças a Deus. É com vocês. Então, vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui. Só lembrar que talvez alguém esteja com o áudio aberto. Deixa eu ver aqui, que aí eu já... Vou fechar, é o meu. Obrigado. Deixa eu só compartilhar aqui, só um instante. Vamos lá. Só lembrando, aproveitar só para lembrar um aviso que a Simone deu no grupo. Esse mês nós temos 2 encontros, então hoje e semana que vem. Né? Dose dupla. Oba! Saturação de Manuel Filomeno de Miranda. Vamos lá. Então, enfim. Vamos seguir aqui. Celso, você quer... A minha preocupação é justamente poupar sua garganta. Não, beleza. Também, né? Então, essa parte do livro é que eles falam de uma reunião que juntou 2 instituições, quer dizer, existia um litígio entre os dirigentes de uma instituição e eles vão a outra instituição, onde lá eles percebem, a espiritualidade faz com que eles percebam o tipo de influência a que estavam sendo vulneráveis e que, em parte, era isso que estava causando todos os problemas naquela instituição. Digamos, em parte, porque, na realidade, a responsabilidade disso é justamente a invigilância daqueles que se deixaram influenciar. Então, nessa reunião, ele junta essas instituições, né, as pessoas presentes, para que eles para que eles façam essa reflexão a respeito de como existe a vulnerabilidade que é diretamente ligada à invigilância. Adiante, ele fala do exemplo do Henrique, que é um exemplo que nós podemos dizer que temos exemplos conhecidos a respeito, né? De pessoas que falem, que ficam numa situação emocional, de ânimo difícil,
e que acabam se entregando, né, ao desânimo e, inclusive, viram mendicantes. É, essa situação faz com que a gente pense que, muitas vezes, quando a gente passa por uma pessoa na rua, naquele aspecto mendicante, e que você vê que a pessoa está sendo recebendo olhares críticos a respeito de como alguém não faz nada e para mudar esse negócio todo, nós podemos estar diante de um caso como esse do Henrique, né, que é de alguém que passou por problemas graves que o abateram profundamente, acrescido esse problema da influência espiritual de antigos inimigos que desejam mais mesmo é a falência da pessoa. No entanto, a caridade de uma das dirigentes daquela instituição fez recolher esse rapaz, deu-lhe uma oportunidade e ele acabou mudando a vida porque ele descobriu na arte de servir ao próximo uma nova vocação da sua vida e tornou-se muito útil. Ele que tinha uma boa formação, inclusive. Então, aqui a gente também acrescentou aqui uma coisa que é importante nós discutirmos. Até que é bom que o Alexandre esteja aqui, porque ele é lá do Lar de Frei Luís. A gente pôs aqui a FEB, o CERJ e a conduta cristã de união. O que acontece? Nós entendemos que o movimento espírita ele precisa de um rumo, precisa de um padrão, precisa de normas a serem seguidas, mas acresce que como é que nós podemos falar do passado das pessoas, né? Das tendências que elas têm. Então, muitas vezes, quando essas instituições que são profundamente caridosas, que fazem o bem a mais não poder, às vezes são criticadas por não seguirem aquele padrão rígido de é, é, adesão a determinadas situações. Então, é preciso ter discernimento para entender que a união do movimento espírita se dá pelo coração, se dá pela prática da caridade, e não por uma questão de postura, porque senão nós vamos estar fazendo como os fariseus faziam antigamente, né? Senão nós vamos estar fazendo com que essa situação toda busque um tipo falso de pureza que não interessa a ninguém, né? Inclusive, Celso, Pois não. você estava comentando aí, eu lembrando o seguinte, que você citou o Lar de Frei Luís, né? Sim. O Lar de Frei Luís, ele não é associado à FEB. A casa de Frei Fabiano também não. Pois é. E por que que isso acontece? Porque são centros considerados universalistas, né? E não o que se chama de ortodoxo, quer dizer, aquele que segue ali a cartilha no beabá. Isso. Agora, falando aí, no caso do Lar de Frei Luís, em nada, isso dificulta ou atrapalha o relacionamento da FEB com o Lar de Frei Luís. Em nada. Tanto que, em várias ocasiões, eventos foram feitos com as duas instituições se apoiando. Olha que coisa bonita. Aí alguém pode dizer, mas então por que o Lar de Frei Luís não é associado à FEB? Né? Se os dois se apoiam, e o Lar de Frei Luís tem a base doutrinária dentro do Espiritismo, e assim o é, né? Por que não pode ser associado? Porque as instituições, e a gente tem que entender isso, as instituições elas são formadas por
homens, né? Por indivíduos, né? Vamos botar assim, por indivíduos, né? E esses indivíduos, nós somos falhos. Nós somos falhos. Então, as instituições, como a FEB, por exemplo, ainda precisam de regras bem direcionadas, bem enquadradas, ali, né, milimetricamente medidas, para ter um norte, Para ter um padrão. para que haja um padrão. Falar assim, então se eu não for, por exemplo, a gente tem, vou pegar um exemplo aqui, a gente tem dentro da própria doutrina, dentro da base doutrinária, falando que não se deve, e isso está bem contextualizado, não se deve, não é impor, não, mas é instigar a mediunidade em crianças e jovens. Né? Por quê? Principalmente em crianças. Né? Lá se fala muito taxativamente em relação a crianças. Por quê? Porque quando nós desenvolvemos, quando nós ativamos, exercitamos, é isso, a nossa mediunidade, nós mexemos com os órgãos, com os organismos do nosso corpo físico. Exigimos que o nosso corpo físico ele entre numa condição que tem desgaste. E como o corpo da criança ainda está em desenvolvimento, Informação. em formação, né? Isso poderia ser muito perigoso para a criança. Poderia. A gente vai além e fala assim, mas o jovem, o organismo ele já está constituído. Bom, ele já está constituído, mas ainda está em desenvolvimento. Mas tem a questão também do emocional, tem a questão da própria experiência durante a vida, tem uma série de coisas. Do discernimento. Exato, uma série de coisas. Isso. Mas por que eu estou colocando isso? Perdão. Porque isso em nada impede que, em várias casas, nós encontremos... Eu não vou nem falar do GREG, porque o GREG é brincadeira, né? Praticamente jovens. Mas em várias casas, onde a gente olha, lá tem a diretoria, a direção, tudo, né? O pessoal de mais idade e tudo mais, mas ainda assim, em nada impede que em muitas dessas casas nós encontremos jovens de pouca idade, inclusive, na mesa, fazendo suas leituras, reflexões, considerações a respeito da doutrina e do exercício da mesma. Então, existe, mas não existe, não está escrito ali, está. Porque é preciso que haja regra para que a gente tenha um balizamento. Porque senão a gente cai naquela expressão que a gente sempre lembra, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Porque, mas tem boas intenções, mas a execução ela acaba sendo desastrosa. Então é muito importante que haja regra, e é muito importante que, antes de, e isso vale para qualquer um de nós na nossa vida, a gente sabe que tem que ser assim. Mas eu sei, eu sou capaz, e tudo bem se eu for fora da regra, porque eu estou... às vezes a gente nem usa a expressão estou acima disso, mas às vezes a gente está assim, mas eu sou plenamente capaz de lidar com essa situação. E nisso, quando a gente faz isso, nossa, esses nossos irmãozinhos que ficam rondando as casas, ficam nos rondando, eles começam a vibrar.
porque é nesse momento em que a gente pode, não é sempre, mas é nesse momento que a gente pode começar a abrir a porta para aquilo que a gente não deveria. Então é preciso ter um cuidado muito grande. Muito grande. É preciso, e ao longo do estudo a gente vai ver isso, é preciso que haja uma postura muito humilde da nossa parte. Porque senão a gente entra em erro. Então, assim, só fechando esse pensamento. Inclusive, eu estava lembrando logo no início aí da leitura do Celso. Nossa, aí, a garganta já começa a gritar. Logo no início da leitura do Celso, eu estava lembrando muito sobre o Aconteceu na Casa Espírita. Quanta coisa que está lá descrito nessas situações em que a gente... Então, assim, são as diversas situações em que a gente encontra em relação a isso. Por isso que é necessário roteiro, por isso que é necessário regra, é por isso que, apesar de... eu me considero um rebelde contido, porque em vários momentos me dá vontade de gritar e dizer é besteira, para com isso, porque eu me sinto na vontade de ir além, mas a doutrina me ensinou que a gente pode ir além, mas se eu tiver que ir sozinho, eu estou errado. É preciso contextualizar, é preciso fortalecer, é preciso refletir, debater, e só quando o assunto está bem debatido, bem forte, no grupo, aí vale a pena ir à frente. Caso contrário, eu vou meter o pé na porta e vou dizer: vocês estão atrasados, Kardec precisa ser atualizado. E essa é uma expressão que a gente tem escutado demais. Tem escutado. Né? Como se eu fosse capaz de atualizar algo que eu muito mal sigo, que eu estou começando a compreender. Enfim. Matheus levantou a mão. Claro. Isso é realmente muito grave. Né? Como atualizar nosso querido Allan Kardec. Né? Então, a gente está com algumas perguntas. Uma pergunta aqui para vocês, quanto a esse tema que vocês estão falando. Vou ler aqui para vocês. Uma pessoa não se identificou, tá? O que fazer, então, quando percebemos que nossas crianças estão sofrendo por conta da mediunidade? Onde buscar apoio? Não podemos incentivar, mas não temos que guiar os pais e as próprias crianças sobre a mediunidade infantil? Eu vou pedir licença para fazer o comentário, pelo seguinte, porque tudo é uma questão de discernimento. Divaldo, com 4 anos de idade, ele estava vendo e descrevendo a avó dele para a mãe, né? E tinha 4 anos de idade. Só que o que acontece é que esse tipo de mediunidade é uma mediunidade que se expressou espontaneamente. Então, tudo é lição para todo mundo. Quando a criança expressa a mediunidade, ela precisa de orientação. Isso é diferente daquela situação em que os pais espíritas pegam um jovem, e eu acho que ele é médium, tem que botar no desenvolvimento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso que o Alexandre lembrou é que, na realidade, a criança ainda não está formada, ainda não existem ligações, o circuito cerebral dela não está preparado para aquela situação, a não ser nesses casos que a gente vulgarmente chama de mediunidade de berço, né? E que aparece, que brota nas pessoas, como é o caso de Dona Ivone, de Hercílio Mais e de tantos outros, de Chico, que a gente ouve falar, porque isso aí, eles já vieram assim.
É diferente disso que o Alexandre falou, de estimular. Então, cabe aos pais o papel de orientar aquilo que ocorre de forma espontânea. Orientar, guiar, aconselhar e, se quer sugerir um trabalho, ensina a ajudar o amiguinho, instrui na caridade desde cedo. Isso sim, porque nós também não sabemos. Como é que nós vamos forçar uma coisa que nós não sabemos direito? Né? Então, eu creio que a resposta, Mateus, é essa, é discernimento. É saber quando uma coisa é espontânea, pelo resultado, e saber que a gente, naquele momento, não pode forçar nada. Não, perfeito, concordo plenamente. Acho que, tirando esses casos de exceção, né, quando há manifestação direta do processo mediúnico da criança, né, acho que realmente precisa de um cuidado, de um preparo da casa para tanto acolher a família, para poder passar as orientações necessárias para como proceder com essas crianças, né, quanto até mesmo para essas crianças, né, porque com certeza isso pode trazer desconforto para ela, né? Então, Isso. é importante sim. Eu acho que uma das principais coisas que tem no GRESC, nas outras casas de espírito também, é o próprio evangelho do lar com a criança. Então, Isso, grande importância de estar exatamente. fazendo o Muito evangelho do lar com importante. essas crianças, para até mesmo para que elas se estejam familiarizadas cada vez mais, desde pequenas, com a doutrina, com os estudos, e com isso vai ajudando com que ela compreenda, né? Porque sabemos que acho que pode ter. Essa criança é muito sensível a algumas coisas que podem acontecer. Elas são, por mais que elas não se expressam, sejam médium ostensivo, como Chico Xavier, ou outros seres também que vieram aqui na Terra, são muito sensíveis mesmo assim. E só acho que com a prática do Evangelho do Lar, isso vai com que ela se fortaleça, e isso deu subsídios para ela e para a família poder ajudar nessas questões também. Isso mesmo. Tem algumas recomendações, eu não vou lembrar aqui onde está agora, mas Kardec questiona e os espíritos até comentam a respeito disso, né? E algumas recomendações, inclusive ditas por Joana, né, Edivaldo, por alguns outros, eu estou vendo, está vendo? Sem problema, então vamos fazer uma oração? Faz uma oração. Sem aquela coisa de não pode, e também, o que está falando? Não interessa. Meu filho, por exemplo, ele vê, ele ouve, ele escuta, ele incorpora, ele tudo. Eu não vejo, eu não escuto. Minha mediunidade é muito mais intuitiva do que qualquer outra coisa. É quase como diz uma irmãzinha nossa, uma orientadora lá do lar, eu sou médium mineral, né? Que é aquele médium, tem tanta mediunidade quanto uma pedra. É quase isso. Mas, enfim. Então, meu filho, como é que eu poderia chegar para ele e falar assim, sério, filho, o que você está vendo? O que você fez? O que é aquilo? Agora não, meu filho já está já adulto, já quase 30 anos. Mas ele pequeno, imagina se eu fizesse isso. O mal que eu estaria. Então, isso que o Celso falou, a instrução é o principal. Mas tem uma outra coisa interessante, que essa é uma recomendação assim, muito válida para os pais. A criança dormiu, chegue perto da criança, faça uma oração, converse com o protetor dela, converse com os bons espíritos, para que possam orientar, né, aqueles espíritos que estão ali próximo à criança, e também para que possa ser orientado. De repente o pai, a mãe vai ser orientado, ou algum anjo encarnado vai aparecer na vida para que possa ajudá-los.
Então é muito importante treinar, exercitar a fé. Porque essas ações são ações de fé. A gente faz a nossa parte e confia que as coisas vão acontecer da maneira como tem que acontecer. Isso é entrega a Deus. Não tem jeito. Se a gente não confiar, se a gente não... A gente pode fazer o que for. É isso. Podemos ir adiante, Alexandre? Aqui ele fala das excentricidades nas atividades mediúnicas, né? E fala também da substituição dos demônios referidos no Evangelho pela psicopatologia com a linguagem técnica do atendimento psicoterapêutico. Aqui é uma coisa interessante de nós comentarmos pelo seguinte, porque atualmente nós conhecemos alguns psicoterapeutas que eles têm assim uma conduta, eles buscam ter, são espíritas, mas buscam ter uma conduta científica que, na realidade, eles procuram enquadrar a fenomenologia nos postulados científicos da psicologia. Quando, na realidade, o que a gente tem que entender é que Jesus, com tudo aquilo que ele expressou, ele já traçou um roteiro seguro para que nós possamos nos guiar. Então, pensemos no seguinte. Quando vamos figurar alguém, um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo, um psiquista, né? Alguém que lide com a psique humana e que se vê diante, por exemplo, de um fenômeno de incorporação. Se vê diante de uma crise obsessiva. Ora, ele precisa dar cientificamente conta daquele fenômeno. Ele precisa explicar cientificamente aquele fenômeno. Então, me parece que a conduta isso é compreensível, muito compreensível. Porque eles não acreditam no espírito. Eles são materialistas. Então, isso é compreensível. Agora, eles vão até aonde a ciência pode ir para explicar aquele fato. Peguemos, por exemplo, desculpe, que é importante comentar isso, os casos de depressão. Se você perguntar a um psiquiatra quais as causas de depressão, ele vai dar as causas que ele compreende. Ele vai falar da questão hereditária, mas quando ele chega ali na parte genética, aquilo ali, e perguntar para ele, mas por que isso acontece com esse paciente? Por que ele nasceu com essa marca genética? Isso aí é um azar. Isso aí é um acaso. Isso aí aconteceu. Né? Então, existe esse limite na ciência, porque a ciência, o método científico, ele só tem parâmetros físicos, palpáveis. Quando você começa a lidar com a ciência espírita, você aprende a transcender, você aprende a mudar o método de análise. Então, como diz aqui, não faz sentido que numa grande instituição, onde estão havendo um verdadeiro surto de obsessão, aí vai lá a pessoa e diz, não, isso aí
Isso aí lembra psicose. Isso aí lembra problemas de afeto. Isso é claramente uma situação bipolar. Pode ser tudo isso, mas o que causa tudo isso? O que acontece? Quando a pessoa vai num centro espírita tratar um problema de obsessão, ela pode sair de lá curada, curada sem ter tomado nenhum remédio. Então, vamos entender o seguinte: ninguém está sendo anticientífico aqui, não se trata disso. Mas se trata de aplicar bem os limites de cada coisa no seu âmbito, né? Nada. Na casa tem aí psicólogos espíritas também, né, Matheus? Pois é. Então, Não, temos não. Eu acho que só para comentar uma coisinha, eu acho isso interessante porque você falou que existem diversos tipos de terapia, né? Não só as científicas, como, por exemplo, a psicologia. Eu acho que existe também diversos tipos de terapia alternativas também, como o que a gente já atua na nossa própria casa, a reflexologia existe ou a apometria. Então, existem cura diversas vibracional, alternativas muita para coisa. poder ajudar esse paciente também. Acho que Sem dúvida, sem dúvida. É o que nós devemos pegar de cada coisa o útil. Isso é que é muito bonito em Kardec. Isso é que é muito bonito. Porque Kardec expressa racionalmente na obra dele isso. Pesquisem tudo e separem o joio do trigo. Busquem conhecer a árvore pelo fruto. Utilizem-se daquilo que é útil, mas não procurem não invalidar aquilo que é verdadeiro, que vem do Espírito. Então, isso, para nós, é uma abertura extraordinária, porque antes disso, o que nós tínhamos? Situações estanques. Era o religioso que não admitia nada e era o cientista que, quando se falava em espírito, ele fechava a cara. Esse negócio. Nós aproveitamos a verdade de cada uma dessas fontes para fazer o nosso melhor. Como fazer o nosso melhor? Com amor, com caridade, segundo aquilo que Jesus ensinava, porque é o que o Espiritismo ensina. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós não temos que, na casa espírita, tentar diagnosticar determinadas situações achando que aquilo aí, não, porque nesse caso aqui que está sendo citado, que buscaram substituir uma série de procedimentos por tratamento psicoterapêutico e esqueceram de tratar as obsessões como elas devem ser tratadas. Esqueceram de tratar aquele que vai bater lá na porta do centro espírita como aquele antigamente que buscava a casa do caminho para receber o seu pão, o seu agasalho, a cura da sua doença. Então, esse tipo de substituição, em nome do cientificismo, é que não se admite. Nós podemos pegar o melhor da ciência e aplicá-la segundo aquilo que Jesus preconizava. E é isso que nós temos que fazer. Só fazer uma observação. Claro, claro. Lembrar que Kardec deixou bem claro que, se por um acaso houvesse uma contradição, se a ciência comprovasse algo contrário à doutrina, que era para esquecer a doutrina e ficar com a ciência. Porque ficar com a verdade. Pois é. Mas é claro que ele, assim, para ele estava muito claro que, se a ciência ela está em constante desenvolvimento
e a ciência ela não afirma algo por afirmar, né? É algo que tem que ser comprovado, tem que ser como é que é? Avalizado, tem que, né, ser analisado de todas as formas. Ele sabia que se a ciência chegasse num ponto e dissesse, não, isso aqui o espiritismo está errado. Então ele sabia que se chegasse nesse ponto é porque haveria alguma interpretação, alguma colocação errada com relação à parte espírita. E tem uma coisa muito interessante aqui. A gente precisa exercitar a paciência, porque às vezes, e eu digo porque eu já me peguei muitas vezes fazendo isso, né? Ficar nervoso, porque, caramba, como é que a ciência não admite isso, pelo amor de Deus? Aquela coisa assim. Mas é preciso exercitar a paciência. Por quê? Porque quando a ciência chega ao veredito final, o que nós temos visto ao longo dos anos é a ciência se curva a modo de dizer, para a doutrina espírita. Então, se nós quisermos preencher as lacunas antes da ciência estar preparada, nós vamos dar com a cara na porta. Ou, pior ainda, não vai ter nem porta, a gente vai passar direto e vai acabar caindo em um buraco. É preciso ter a paciência necessária para que a ciência se desenvolva, se fortaleça e diga: tem razão. Assim como estão fazendo com as obras de André Luiz, né? A ciência está estudando direto as obras de André Luiz, dizendo, caramba, a gente ficou décadas estudando um negócio para chegar no ponto de dizer, pô, isso aqui já estava lá na obra de André Luiz. Sobre a glândula pineal, né? Tá. A glândula pineal, por exemplo. Né? E alguns equipamentos que já vinham sendo descritos e nem tinham sido descobertos ainda, e foram construídos depois. Então, assim, é preciso que a gente também estude a doutrina e exercite a paciência com a ciência. Sem dúvida. Porque a ciência ela vem para comprovar. Não que nós espíritas somos melhores, não. De jeito nenhum. A doutrina espírita ela é melhor. Pelo menos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Mateus. Opa, temos mais uma pergunta para vocês. Mas como saber se a psiquiatria ou a psicologia pode e devem ser substituídas pelo tratamento espiritual? Não é que sejam substituídas de jeito nenhum. Não é uma questão de substituição. É questão do seguinte. Eu entendi a pergunta. Na verdade, por exemplo, quando uma pessoa tem um surto qualquer, não se sabe se está ali havendo um caso de subjugação, um caso de esses casos de convulsionários, né, de origem espiritual, ou se é alguma coisa claramente espiritual. O certo é que se vá ao profissional da medicina. Ele tem que tratar ali, ele vai tratar, vai dar o remédio que tiver que dar, essas coisas todas. Agora, nada, mas nada impede que se faça as duas coisas. Vai no médico, mas vai no centro também. Quantos médicos nesse mundo de nosso Deus ficam espantados quando o paciente melhora para eles estranhamente
E quando os responsáveis sabem que melhorou porque foi ao centro, porque fez um tratamento espiritual. Todo psiquiatra gosta, prefere, indica e acha imprescindível o acompanhamento psicoterapêutico em alguns casos. Todo psicólogo sabe que quando ele está diante de uma situação que é química, não é comportamental, é química, ele encaminha para o psiquiatra. Então, essa interface, essa comunhão, vamos dizer assim, de procedimentos, é que é importante para se achar a solução. Uma coisa não é antagônica à outra, né? O que precisa é. Meu filho tem isso. O que ele tem? Vai no médico, o médico diz: minha senhora, o seu filho tem um, um transtorno do espectro autista. Então a senhora tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas pega a criança, leva no centro para receber um passe. Qual é o problema? Qual é o mal que isso vai fazer? Só vai fazer bem a criança. Os transtornos do aspecto autista são bem caracterizados, mas numa situação qualquer, às vezes o paciente entra num mutismo ou entra numa situação de grande ansiedade ou de reação irascível. Então, não é ou uma ou outra coisa, é o melhor de cada coisa, né? Porque uma coisa não nega a outra. Nenhum centro espírita vai dizer não vá ao médico, de jeito nenhum. O seu Laírton, lá da Casa de Frei Fabiano, ele faz lá o tratamento espiritual de cura e quando orienta todo mundo a chegar para a pessoa, mas vá ao médico, não deixe de ir ao médico. O médico pode ser que não encaminhe para um centro espírita, mas se bem que existem alguns médicos que dizem, minha senhora, isso aqui, esse problema do seu filho é melhor, tem ali na rua tal um centro, leva o seu filho lá, porque não custa nada. Então, é o somatório das coisas, né? E isso aí também é uma lição de discernimento para quem educa, para os pais, para quem cuida. Ô, Matheus, você pode repetir a pergunta? Claro. Essa última. Mas como saber se a psiquiatria e a psicologia podem e devem ser substituídas pelo tratamento espiritual? É fácil. Quando o profissional da psique, né, seja psiquiatra, psicólogo, ou seja, enfim, for o responsável pelo tratamento e disser, seu filho está bem, pode ficar em casa. É nesse momento, né, que o Celso, inclusive, está falando com os médicos, muitas vezes, e fala assim, caramba, mas que melhora absurda. O médico, o profissional, ele vai chegar no momento, se for o caso, de dizer, olha, por exemplo, o psiquiatra vai começar a fazer o desmame dos remédios, até que chegar ao ponto de fazer um teste e falar assim, ele ficou bem. O psicólogo vai fazer a sua avaliação, o terapeuta vai fazer a sua avaliação, e esses profissionais vão dizer, olha, ele está bem. Só nesse momento deve ser, não é que seja substituído, né? A gente está falando aqui de uma forma, mas não é que seja substituído. É que nesse momento, eu como pai, por exemplo, se o meu filho está tendo um problema, nesse momento eu terei certeza que eu devo levá-lo apenas ao centro espírita. Porque os profissionais da área psi, eles deram alta.
tá? Só nesse momento. Só nesse momento. Então, assim, quando o profissional liberar. Fora isso, e afirmo categoricamente, pode dizer qualquer coisa, ó, o Alexandre Bulhões falou, pode botar meu nome. Qualquer coisa, manda me processar. Se algum médium em algum centro espírita disser, né, que é justamente o que o Celso estava falando, disser, esquece o profissional, deixa ele só aqui no centro. Foge, foge. Não é que não seja um bom médium, não é que não seja um bom centro espírita, mas com certeza está muito equivocado, com certeza está muito desequilibrado na sua avaliação com relação à situação. Não Ou pode. estuda pouco, né? Ou estuda pouco, ou estuda pouco. Perfeito, Celso, perfeito. Júlia levantou a mão. Boa noite, Boa noite, tudo bom? Eu não sei se eu tudo vou falar bem. besteira, se eu falar besteira, vocês me corrijam. Olha, se nós falarmos besteira, também nos corrige, por favor. Então, em relação a essa pergunta aí, né, Celso, Alexandre, o meu filho tem 22 anos, né? Sim. Ele é acompanhado por psicólogo e por psiquiatra. Alguns anos atrás, o psiquiatra dele passou por esse processo de desmame da medicação. Ele ficou quase 1 ano e meio sem medicação, né? E eu sou espírita há um bom tempinho, né? Mas ele sempre bem resistente. Ele nunca sempre frequentou as aulinhas evangélicas, mas chegou na fase da aborrecência e não quis mais frequentar. E ele sempre bem resistente. Mas eu, como mãe, sempre ali firme, né? E o médico, ele passou por esse processo de desmame, né? Ele ficou sem a medicação, mas ficou ali acompanhando com o psicólogo. E eu sempre mantendo os tratamentos espirituais, sempre ali persistente. Essa que é a grande diferença, Júlia. É isso Porque que eu estou a mãe não deixa de ser mãe. dizendo, né? Eu acho que essa condição de quanto aos pais, que nós temos um papel muito importante, né? Isso. Na questão da fé e na questão de você observar essa necessidade, não desistir do acompanhamento médico e também se perseverar no acompanhamento do tratamento espiritual. Você tem que ter esses dois olhares, ter essa observação. Perfeito. Olha, Júlia, às vezes nós. Quem é que nós recebemos como filhos para cuidar, não é? Nós não sabemos o passado daquele espírito. Nós não sabemos a situação dele, por que que às vezes ele é resistente a determinadas coisas. A nós cabe amar. Então, quer dizer, falar isso para uma mãe é querer aprender, né? Porque as mães é que ensinam a amar. Então você compreende isso perfeitamente, porque o filho às vezes é resistente a determinadas coisas, mas o amor permanece. E foi o seu amor que fez com que esse discernimento promovesse esse tratamento múltiplo para ele, né? Ele faz ali o que preciso for, mas olha, a espiritualidade está ali junto dele porque você, mãe, o amou e deu o melhor para ele. O melhor que claro, o filho da gente às vezes tira a gente do sério, né? Às vezes é difícil mesmo, mas que nunca falte o carinho que tem que estar acima de todas essas coisas, porque é isso que dá o rumo para a gente, né? Eu vou fazer isso pelo meu filho. Aquela mãe que põe o remedinho na comida, né? Não é só do filho, não, do marido também, porque aquilo ali é para o bem dele, ele não quer tomar, mas é para o bem dele. Então, tudo isso é cuidado, tudo isso é cuidado. Só aqui, tem uma outra parte aqui, Alexandre,
que fala que o Espiritismo é doutrina eminentemente cristã e seus inimigos, antes externos, agora internos, pela invigilância de muitos. Isso está muito claro para nós no estudo dessa obra. O problema está vindo de dentro para fora, né? Então, o grande problema aí não são os inimigos, é a invigilância de quem está lá, né? Que permite que essas coisas aconteçam. E isso vai surgir, vai se patentear nas discussões, na situação que não que as pessoas acabam se separando, vai uma corrente para cá, outra corrente para lá. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar muito, muito. A gente botou aqui, todos devemos nos preparar para as possibilidades de dissensão. Quer dizer, então, nós, trabalhadores do centro espírita, elementos do movimento espírita, temos que estar com o coração preparado justamente para os momentos de problema, os momentos em que você vai ser provocado na sua mais flagrante fraqueza para você reagir mal. Reagir mal, e é nessa brecha, como o Alexandre lembrou, que vão lá os inimigos e começam a fazer com que o problema aconteça de dentro para fora. Nós vamos ver adiante aí outras coisas. Quer comentar, Alexandre? Ou a gente pode passar de... Só fazer um comentário rápido. Eu lembro que até por uma necessidade social, o casamento meio que foi banalizado, né? Não, junta, faz um contrato, beleza, até porque o casamento em si é muito mais a intenção que está por trás, o sentimento, do que a ação ali mesmo. Tudo bem, não vou discutir isso não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por que eu estou afirmando que o casamento foi banalizado? Porque eu já escutei, e venho escutando isso há muito tempo, de pessoas dizendo o seguinte: se não der certo, separo. Eu escutei isso, inclusive, da minha ex-esposa, mas ela era advogada. E ela falou isso por uma questão prática da profissão dela. Só que, na época, quando ela falou a primeira vez, eu fiquei aborrecido. Por que a gente vai casar, então? Já vai começar assim? Aí ela me explicou. Não, é porque qualquer coisa, sei o que e tal, parará, o documento, isso, aquilo. Eu falei, entendi, mas você não pensa isso. Eu falei, não quero. Ficamos praticamente 10 anos juntos, somos grandes amigos. A questão é, eu estou citando isso porque essa é uma postura que é comum, tá, a não só o casamento, mas a formação dos grupos e das instituições. As coisas hoje, muitas vezes, estão tão fáceis que as pessoas falam assim, vou lá, se não der certo, eu pulo para outra. Com relação a tudo. Em vários momentos, Lar de Frei Luís, a instituição do tamanho que é, gente, se alguém disser, não, lá é um campo de paz, não tem atrito, não tem... Eu falo, mentira! São centenas e centenas, né, são de trabalhadores. Claro que vai ter um apontando para o outro, vai ter debate, vai ter discussão, não concordo, isso. Lógico. A questão não é não ter isso, a questão é como ter isso. Enquanto a gente não aprender, nós teremos conflitos feios. Infelizmente. E nesse período, eu fiquei 10 anos dentro da escola Francisco de Assis. E por várias vezes, teve gente me procurando falar assim, eu fui expulso da sala tal. Eu fui expulso? Como assim expulso? Que besteira que você fez?
Não, não fiz besteira nenhuma, eu só não concordo. Eu falei, ah, tudo bem, então você foi convidado a se retirar porque você não concorda com a maneira como está sendo feito o trabalho. É isso? É. E disseram para eu não voltar mais ao lar de Frei Luís. Frei Luís te falou isso? Aí a pessoa, não, foi eu. Falei, então tu não vai sair. Mas para onde que eu vou? Para dentro de sala de aula. Tá na minha turma. Vambora. Fiz isso várias vezes. Porque fizeram comigo. Me ensinaram assim. E nesse processo, eu entendi que a gente precisa ter paciência, a gente precisa aguardar o momento certo. E toda vez que existe um conflito, toda vez que existe uma turbulência, toda vez que a gente precisa buscar equilíbrio, harmonia, esclarecimento. Esclarecimento, então, é o que mais falta em boa parte dos conflitos. Se nós realmente fôssemos esclarecidos, muito do que existe de problema no caso espírita e sociedade como um todo não existiria. Então, a gente precisa se esclarecer, a gente precisa fazer. Isso que a gente está fazendo aqui era necessário que fosse feito em todas as casas. Pegar estudos e trazer para a vida real. Encaixar em situações, debates, para que as pessoas percebam o quanto é importante a gente, em um determinado momento, baixar a cabeça, ficar quietinho no canto, pensando, caramba, fiz besteira, não vou falar nada, vou esperar que me esqueçam durante um tempo, e depois que me esquecerem, eu volto a me pronunciar. Porque as pessoas estão muito com seus egos à flor da pele, né? Querem sempre se pronunciar além do que a doutrina explica, além do que nosso mestre nos ensinou. E aí é nesse ponto que as obsessões se dão, é nesse ponto que as dissidências acontecem, nesse ponto perdão, é nesse ponto que nós Nos perdemos, né? Enfim, basicamente isso. É isso. É por isso é que tem ali, ó, cada trabalhador espírita deve pactuar com que seja positivo. Enquanto nós não sentirmos que as coisas se acertaram, nós não temos que desistir. Quantas vezes a gente tem que procurar o irmão e dizer, está tudo bem, meu irmão? Quer discutir o negócio? Aí nós vamos estar fazendo a nossa parte. Porque ficar de risinho com a pessoa, mas por dentro, guardar aquela mágoa e aquele rancor da pessoa, isso vai arrebentar lá na frente e vai haver a dissensão. Então, tem que resolver, porque tem que terminar tudo de forma positiva, senão não adianta. Aqui nessa parte, por verem nos espíritos os discípulos de Jesus, investem contra eles, valendo-se das leis de causa e efeito, aproveitando brechas morais e instalando processos de obsessão. O que acontece? Nós já vimos, ao longo desse livro, que uniram-se muçulmanos e judeus, que antes eram inimigos figadais, né? Em alguns casos, claro, uniram-se contra os espíritos. Por quê? Porque esses espíritos, eles nos percebem vibratoriamente. Então, nessa percepção, eles reconhecem nas pessoas a conduta autenticamente cristã. Claro que não em todos, certamente que não, né? Eles veem, então, é ali, naquela doutrina ali, que a gente tem que atacar de dentro para fora, porque é ali que estão os inimigos, segundo eles, né? Então,
quando isso acontece, eles vão lá, se infiltram nas instituições, como? Através do egoísmo, através do orgulho, através da vaidade, através da irascibilidade do trabalhador que está lá dentro e que não é invigilante nessa postura. Então, isso fica muito claro para todos nós, né? Sigo aqui. Vamos seguir, né? Vai falar do Macário. Esse Macário foi um mártir do cristianismo, né? Ele, a esposa e 2 filhos foram jogados às feras lá pelo imperador Diocleciano, né? E porque eles não quiseram deixar de se dizer cristãos. Então eles foram jogados às feras e eles receberam, vamos dizer assim, essa punição de morrer lá no circo, né, com aquelas feras, né? E ele conta a história dele e mostra que eu estou me adiantando um pouquinho, que aqui ele não fala disso, não. Ele fala do inimigo, que é esse mulá, né? Que é um religioso do Islã, né? Que ele entra lá vociferando em língua oriental e ele é recebido por quem não reage mal à agressão dele. Então ele é envolvido lá pelas vibrações da Vicenza, que é essa médium, e ele fala aqui da imantação perispirítica, né? E é assim que se dá o fenômeno da psicofonia, né? Isso eu achei interessante a gente botar isso aqui, Alexandre, porque mostra como é que o perispírito da médium se expande, vai se imantar a daquele que vai se manifestar. Então, há ali aquela conjugação de energias e ele começa a se manifestar. E tem uma coisa muito interessante aqui. Ele fala da área de Broca, o centro de Broca, que é uma parte do cérebro responsável pela interpretação da linguagem, né? Então, ele, o manifestante, ele está falando na língua dele, lá, vociferando na língua dele, mas a médium, o cérebro da médium capta isso, essa área de Broca traduz isso para o português. Por quê? Porque o que ele estava falando era uma emanação mental. E aí a gente vai entender aquele negócio de falar em línguas, que os cristãos dos primeiros tempos, quando eles chegavam em Jerusalém, eles chegaram lá, quando Jesus foi para Jerusalém, chegaram, falavam nas praças, e eles, as emanações mentais deles eram recebidas por cada um daqueles no seu próprio idioma. Existe um fenômeno também descrito no livro Memória de um Suicida, que o administrador Teócrito também fala lá para o grupo que ia reencarnar, ele fala, mas é a vibração mental. Então, quem falava espanhol, ouvia em espanhol. Quem falava português lusitano, ouvia em português lusitano. Quem falava em português brasileiro, ouvia em português brasileiro, inclusive com as expressões. Por quê? Porque a comunicação é sempre mental. Então é interessante a gente estudar isso, porque para a gente entender como é que isso se dá, né? Então, não estranhemos que numa mesa mediúnica
alguém se diga oriundo de uma época e de um lugar em que não se fala português, e o médium está lá, interpretando tudo aquilo em português, porque é a emanação mental dele que está sendo traduzido pelo médium. Falou das lutas contínuas contra os seguidores de Jesus, passaram a contar com a ajuda de poderosas organizações espirituais judaicas. Aqui ele explica que os muçulmanos se uniram aos judeus contra os cristãos. Ele foi recebido, né, pelo mentor, com legítima fraternidade, né? Esse que reconheceu os muitos erros, ele, mentor, reconheceu os erros dos cristãos do passado, né? E ele lembrou que as lutas começaram quando lá, depois de Maomé, eles saíram, os muçulmanos saíram para o mundo querendo transformar o mundo num grande mundo muçulmano. E é ali que tudo começou, né? Agora, Celso, só sim, me bateu na cabeça agora, na mente. sim, Por isso que muita gente comenta, né, que religião é o ópio do povo, né? Porque toda vez que um pensamento religioso ele ganha vulto, né, ele começa a crescer, chegam aqueles que querem se aproveitar disso e começam a querer impor, né, enfiar a goela abaixo. exatamente. E aí alguns se agarram a isso porque percebem ser a salvação, só que não entendem que essa salvação ela tem que ser gradual, ela tem que ser de pouco em pouco. São Exatamente. imediatistas. Então, os conflitos eles sempre existiram, rondando as questões religiosas por causa disso. O imediatismo do indivíduo, na interpretação, na certeza de uma força maior, mas querendo impor a sua interpretação, Exatamente. sem se permitir dialogar nas diferenças, né? Isso aí, Alexandre, é uma coisa assim muito. Por isso é que a doutrina espírita não é proselitista. Os espíritas, eles não tentam convencer ninguém a ser espírita, porque é ensinado na doutrina espírita que para Deus interessa menos a religião que a pessoa escolhe, interessa mais a maneira como ela professa a religião que escolheu. Então, muitas vezes ao longo desses anos de espiritismo, eu percebi que existiam pessoas que não eram espíritas, mas que estavam sendo muito mais espíritas do que eu. Na atitude, na conduta, na caridade, no perdão, no discernimento. Então, é importante isso que você falou, Alexandre, quando alguém chega e diz assim, não, vamos fazer isso para que fulano se torne espírita. Mas fulano quer se tornar espírita. Se ele quiser se tornar espírita, ele tem que ser movimento dele. Ele não tem que... Ninguém tem que impor nada a ninguém. Nós já aprendemos, há 2000 anos que nós estamos aprendendo isso. É a força do exemplo. Não é o convencimento, é a força do exemplo. Se nós soubermos dar o exemplo, nós não precisamos falar nada. E nós temos que respeitar aquilo que a pessoa prefere. De repente, psicologicamente, ela não está, ela se sente muito melhor na religião dela.
respeite-se isso. Ela não vai ser menos amada por causa disso. Nem pode ser. Ela tem que ser respeitada na escolha dela. E é tão bonito, mas é tão bonito quando você vê pessoas de religiões diferentes se amarem porque estão vivendo a verdadeira religião, que não tem nome. Não tem nome. É uma questão do amor, né? de se respeitar, de se admirar. Olha, eu vou falar rapidamente. Uma vez eu fui a Magé, pediram lá para fazer um trabalho lá. A gente foi numa casa muito simpática e a gente soube lá que o padre, o responsável pelo centro e o pastor eram grandes amigos e eles trocavam mantimentos. Olha, você tem feijão aí, eu tenho arroz aqui, você quer? É porque, olha, aqui a turma desse mês está... Nossa, aí eu fiquei tão emocionado com aquilo. Eu falei, está aqui, Jesus está aqui junto dessas pessoas, que esses são os verdadeiros cristãos. Não tinha batina, não tinha nada ali. Tinha era amor, era ligação, um propósito comum. E aquilo, para mim, foi uma lição que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Porque aquelas pessoas se amavam e tinham um objetivo comum, que era beneficiar aquele que procura. Essa é que é a verdadeira casa do caminho. Isso aqui é a manifestação do Espírito, né? Que dá lá os motivos dele para odiar os cristãos e dizendo que eles vão vencer e todas essas coisas. E o benfeitor fala que a marcha do progresso é na direção da plenitude e que, se não correspondermos aos objetivos da encarnação pela expectativa do Senhor da vida, seremos convidados ao avanço mediante rudes expiações. Então, não é que eles, que são inimigos dos cristãos, consigam a sua desforra. É porque esses que recebem essa desforra fizeram por merecer e estão vivendo aquela situação por uma questão expiatória. E, além do que, aquela questão ali é transitória. A vitória final é sempre do bem. Sempre do bem. Esses espíritos que dizem que vão vencer o bem, vão vencer isso, vão vencer aquilo, na realidade, eles estão fugindo da própria consciência. Porque eles sabem que, quando eles pararem realmente para pensar no que fizeram, eles vão ter que recapitular, vão ter que reencarnar, vão ter que passar por uma série de coisas. E eles não querem pensar nisso. Eles querem a vitória do imediato. Isso lhes dá a sensação de poder, esse negócio. Isso aí a gente vai ver ao longo da próxima obra, está muito patente, muito claro mesmo. E inclusive, eu acho que é disso que você ia falar agora, né? Inclusive, ele deixa claro, né, quando ele traz o conceito, né, das guerras pírricas, né, das guerras ou dos combates, das situações que são tidas como as vitórias de Pirro, né, que eram, assim, pelo que se tem registrado, isso. O rei, né, a vitória, era um rei de Épiro, Épiro, não é isso? Isso. E lá na faixa de 250 a 300 a.C., nessa faixa aí,
e ele, em uma das batalhas, teria, né, há quem diga que uma das frases ditas por ele, que foi registrada por um escrivão, um escrevente, né, acho, se eu não me engano, escrevente, sei lá, que ele tinha dito que mais uma batalha como essa eu voltarei sozinho. Não, mais uma batalha não, mais uma vitória como essa e eu Isso. retornarei sozinho. Porque não ia sobrar ninguém, ia morrer todo mundo. Exato. Mas houve vitória, sim, mas Mas a que custo? a um custo tão absurdamente alto que não valeria a pena. E é curioso quando ele traz esse paralelo, porque a gente muitas vezes quer impor a nossa vontade e a gente fica para morrer quando a outra pessoa fala, gente, mas como é que essa pessoa não entende isso? Ela não entende porque não está na hora dela. Não está na hora. E a gente ainda assim insiste. Aí insiste, o conflito ele se acentua, amizades são quebradas, relacionamentos familiares são rompidos. Por quê? Porque nós queremos a todo custo fazer valer a nossa vontade. E a gente não entende, não aceita que só deu errado porque nós não soubemos o momento de bater em retirada. E bater em retirada é dizer, ok, essa batalha é sua, sem problema, eu me rendo, por mais que eu tenha certeza, aquele não é o momento, por mais que eu saiba, se eu bater de frente eu venço, mas a que preço? A que preço? É verdade. Isso é vitória de Pio. Não adianta nada. Exatamente. Exatamente. Muito, muito bem lembrado. Aqui É isso. isso. Pois que aqueles que nos encontram sob a hipnose do ódio não são parte significativa da instituição. Aqui o benfeitor só explica o seguinte, que esses que ele dizia estar vencendo era uma parte pequena da instituição que estava sendo vulnerável à hipnose deles, né, à influência deles, mas que isso aí não era uma parte significativa da instituição. Então, isso sim estava sendo uma vitória de Pirro para esse malfeitor, essa pessoa, esse espírito. Vamos lá? Faz entender ainda que a intenção não é convertê-lo ao cristianismo, mas apresentá-lo a Jesus, porque é diferente, né? Você dizer, você tem que ser dessa religião. Não. Compreenda Jesus e tome você a sua decisão. Compreenda por que ele não reagiu. Porque existe uma diferença muito grande que nós temos que compreender. Tu não fala em luta contra o mal. Não é essa é uma expressão que não é correta. Não se você luta contra o mal, você está fazendo justamente o que o mal está fazendo com você. Você resiste ao mal. Como Gandhi resistia, como Jesus resistiu. Você não pega em armas para vencer. Você simplesmente não aceita aquela influência. Isso é resistir ao mal. Então, nós usamos vulgarmente, precisamos lutar contra o mal. Não, nós temos que lutar contra as nossas fraquezas, contra os nossos defeitos, sem dúvida alguma. Mas aí é uma questão que envolve o nosso ego e todas essas coisas. Mas a nossa relação com o mal é de resistência a ele. Né? E isso tem um livro de Humberto de Campos, no qual ele descreve uma situação em que
Dr. Bezerra estava se despedindo, aí aparece ali um dos frequentadores, disse, mas olha, eu não concordo com isso não, eu disse que tem que ser bom, tem que ser isso, tem que ser aquilo, eu não consigo nada, eu invejo, eu me irrito, eu brigo, eu não consigo, e o espiritismo não está adiantando para mim, porque isso não está me modificando. Aí doutor Bezerra, com toda a tranquilidade, todo aquele jeito dele, fala o seguinte, meu filho, eu também tenho dificuldade. Aí todo mundo falou, o senhor, doutor? Pois é, mas existe uma diferença. Antigamente, eu me entregava a essa conduta. Hoje em dia, eu fujo dela. É uma grande diferença. Eu me antagonizo com essa conduta. Então, na verdade, todos nós somos assediados pelo mal. O que nós precisamos aprender é resistir a ele. E nós vamos fazer isso cada vez mais, cada vez melhor, com cada vez mais facilidade. Hoje em dia, se hoje em dia está sendo muito difícil, agradeça a Deus esse tipo de vida que te mostra que está sendo difícil para você, porque você percebe o quanto você precisa trabalhar. Mas nunca diga que não é possível. Nunca diga que você não pode resistir ao mal, porque você pode. Você pode fazer isso. Né? Ô, Aí, Celso, oi, diga. semana passada, eu não lembro agora se foi semana passada ou semana retrasada, eu cheguei numa turma que a gente está desenvolvendo estudo lá no Lar de Frei Luís para orientação mediúnica. E eu saí daqui, fui para lá, saí da ilha, fui para lá, e aí cheguei lá, fiz um comentário, que eu falei o seguinte, eu vinha na Brasil, ali na altura de Irajá e tudo mais, no canto direito, tinha uma saída da pista do meio para a pista do canto. Sim. E tinha um caminhão do meu lado direito. E vinha um ônibus na faixa seletiva, né, a faixa lá do outro lado esquerdo. E eu acho que o motorista se distraiu e, de repente, ele saiu da faixa da esquerda para poder entrar, porque ele ia pegar ali a Dutra. Só que você estava no meio do caminho. Eu estava entre ele e o caminhão. E se eu não meto o pé no freio, né, eu sei lá o que ia acontecer. E aí eu virei para os alunos, né, virei para o pessoal e falei assim, o que vocês acham que eu fiz? Aí o pessoal ficou com medo de arriscar, né? Aí eu falei assim, eu xinguei. E aí todo mundo arregalou e foi ótimo. Aí ficou todo mundo assim, como assim foi ótimo? E aí eu lembrei daquela passagem que Jesus fala que não não basta simplesmente ou melhor, que a traição não está só em consumar, mas ela já está no pensamento. É. E aí eu disse, eu xinguei, mas eu não verbalizei. Ou talvez na hora eu tenha começado a questão é por que eu disse que foi ótimo. Porque naquele momento em que eu percebi que eu podia, de repente, parar embaixo do caminhão e eu meti o pé no freio, subiu aquela vontade de xingar até a 20ª geração do motorista. Eu comecei o processo, só que num determinado momento eu freiei, mas bloqueei mesmo. Só que o susto e a raiva naquele momento foi tamanha que parecia que eu tinha fechado a porta e tinha alguém do outro lado socando para passar. Porque eu percebi, eu quero deixar isso claro, eu percebi que eu estava fazendo errado, mas não consegui frear de imediato. Eu levei um tempo, alguns segundos, eu tive que aumentar a música dentro do carro.
eu tive que começar a escutar, cantarolar, para aos poucos ir diminuindo a raiva, porque eu fiquei com raiva naquele momento. Eu tive que ir diminuindo a raiva, para só então fazer uma oração para aquele motorista, para que de repente ele não causasse algum acidente. E por que eu disse que foi maravilhoso? Por causa disso, Celso, que você comentou agora há pouco, né? Assim, longe de mim querer me comparar, nossa, mas muito, muito longe, né? Mas naquele momento eu percebi que há uns anos atrás, eu provavelmente, eu não só xingaria até a 20ª geração, como talvez eu fosse atrás. E foi maravilhoso porque eu percebi que Você fez progresso. eu fiz progresso. Pois é. Então, assim, você comentando aí, eu lembrei disso, porque a gente precisa entender que nós falhamos sim, mas também é da nossa capacidade buscar o acerto. E a Sim. gente não vira a chave da falha para o acerto de uma hora para outra. Não é simplesmente fazer um clique. Não, é um seletor que vai aos pouquinhos. Ele vai de acordo com o nosso esforço, ele vai mudando, até que um dia a gente fala assim, mudei de faixa por completo. Mas é um processo. É verdade. Um processo. É verdade. Eu acho melhor a gente terminou o 10º, né, Alexandre? Terminou. Deixa eu ver aqui. Então, eu acho melhor a gente parar aqui, até porque a Simone vai puxar nossa orelha, né? E dia 28 tem mais. Não é isso? Dia 28. Sim, dia 28 tem mais, semana que vem. Mas vamos ter aula dupla, muito bom. Olha, a gente às vezes parece que está assim, um rápido comentário, parece que está assim andando devagar, mas na realidade está sendo possível discutir assim coisas que para nós todos são propícias. E se, por exemplo, isso que o Alexandre, só para dar um rápido exemplo, isso que o Alexandre acabou de falar, o exemplo dele, ele descrever esse mecanismo, né, de progresso, de percepção de progresso, de resistência, tudo isso. Olha como é que isso é importante da gente discutir, né? Porque isso é a nossa vida, isso são as coisas que nos acontecem, né? Muitas vezes, quando alguém dá um exemplo como esse, aí, sabe o que acontece comigo? Eu fico pensando, ele também, então eu não estou sozinho. Então não é só comigo. Graças a Deus. Né? Então, por quê? Porque nós trocamos fraternalmente os nossos exemplos. E isso é muito. Vamos devolver a palavra para a Simone. Obrigado, Simone. Eu acho que o trânsito é um manancial de exemplos do que a gente precisa se controlar, precisa Sem pensar. dúvida. O trânsito ele traz para a gente um leque de possibilidades, né? É uma senhora escola. Aí, vai reencarnar, aí dá a chave do carro para você. Exatamente. Marcos, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, espíritos que guiam o nosso trabalho. Queremos agradecer por mais esse encontro, onde tantos ensinamentos foram trazidos, onde tantas reflexões, onde esses exemplos que trazem nossa vida cotidiana, que trazem para nós a possibilidade real de mudança, de entendimento, de compreensão,
que esses exemplos possam alcançar o nosso coração e principalmente nossas atitudes, a nossa capacidade de mudar nossos vícios, nossas más tendências, que possamos juntos construir, em cada encontro desse lindo trabalho que está sendo feito pelos amigos, a oportunidade de melhorar, de nos reformar, de transformar o nosso espírito nessa encarnação, que possamos juntos compartilhar, sorrir, brincar e principalmente vivenciar Jesus a cada oportunidade que temos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, então, obrigado a todos. Muito Excelente obrigado. semana. Obrigado, Alexandre, Celso. Alexandre, melhoras. Melhores, Obrigado, é gente. verdade. Valeu, obrigadão. Boa noite para vocês. E graças a Tchau. Deus, até semana que vem, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa boa noite. noite.